Hoje eu trago a você não a história de alguém que poderia entrar na nossa playlist A Mente dos Milionários, e sim o breve relato da história de alguém que pode servir para todos nós como um exemplo de mau exemplo. E no decorrer da narrativa você vai entender o porquê. Eu me refiro a Henrietta Hattie Green, ou simplesmente Hattie, como era conhecida na época, nascida a 21 de novembro de 1834. O pai de Henrietta, já de seu nascimento, já deixava claro o seu desagrado, já que ele esperava um filho homem. Isso a fez com que acabasse por se aproximar do avô, que já era um homem de negócios. E por conta disso, numa determinada época da vida dela, o seu avô começou a sofrer com problemas de visão. E por conta disso, ela, já aos 6 anos de idade, passou a ler os relatórios financeiros para o avô. E é claro que esse hábito acabou despertando nela uma empatia pelo mercado financeiro. Ainda adolescente, os seus pais compraram para ela um guarda-roupa completo, com as melhores roupas, porque eles tinham a intenção de que ela vestisse todas essas roupas em Boston e Nova York, justamente com o objetivo de conquistar, vamos dizer assim, um bom partido. Mas o que foi que ela fez? Curiosamente, Henrietta vendeu todas as roupas que os pais haviam comprado para ela, pegou o dinheiro obtido e investiu tudo. O tempo avança e ela, aos 30 anos, com a morte do pai, herdou uma fortuna à época de 7 milhões de dólares, ou em valores de hoje, o equivalente a 100 milhões. E uma parte desse dinheiro ela investiu em títulos da guerra, que na época era uma forma de você garantir uma parte do seu patrimônio. Em 1867, ela casou-se com Edward Green, e já nessa época ela tomou uma atitude, digamos assim, quase que premonitória, porque ela decidiu casar-se em um regime que hoje é o equivalente à separação de bens. Então todo o dinheiro dela e o seu patrimônio ficava para ela, e o do marido, idem. E por que isso foi quase que uma premonição? Porque tempos depois, o marido dela faliu, e se ela não tivesse tomado os devidos cuidados, ela teria perdido também a fortuna dela. E mais adiante, isso foi um dos principais fatores que fez com que ela optasse pela separação. Mas até agora, nessa narrativa, você pode pensar da seguinte maneira: mas por que, afinal de contas, ela é um exemplo de mau exemplo, que portanto nós não devemos seguir? Vá me acompanhando que você vai entender. Naquela época, Henrietta, ela já tinha um pensamento para investimentos muito semelhante aos de Benjamin Graham, o mentor de Warren Buffett. Como, por exemplo, seja cauteloso quando os outros são gananciosos e ganancioso quando os outros são cautelosos. Henrietta, ela nunca em toda a sua vida acumulou dívidas, nunca. Mas agora começam pontos estranhos na vida dela, que servem como grandes exemplos
de maus exemplos que nós nunca deveremos seguir. Ela tinha uma mentalidade de que não deveria recorrer a médicos, justamente com o objetivo de economizar. Inclusive, num determinado momento da vida do filho dela, que ele machucou a perna, e ela, de imediato, não o levou ao médico, só tendo tempos depois levado, uma vez que viu o quadro agravar-se. Um outro ponto a se considerar é que sempre que Henrietta viajava e se hospedava, ela hospedava-se sempre em hotéis, digamos assim, de menor estatura, e sempre no registro de hóspedes ela colocava o nome do cachorro, com o objetivo sempre de evitar os cobradores de impostos. Ela ficou muito conhecida no ambiente de Wall Street, ao ponto de ser apelidada de a bruxa de Wall Street. Ela sempre vestia preto, com o detalhe de que não tinha cuidados com a própria higiene, ao ponto de, por exemplo, raramente trocava de roupa. Uma das razões que fez com que ela recebesse esse apelido de bruxa de Wall Street era justamente porque ela ser conhecida por não cheirar bem, para usar um termo mais suave. Henrietta, ela sempre pechinchava. E durante toda a vida dela, ela, ao contrário de Warren Buffett, que ainda em vida já doou em torno de 90% de sua fortuna para obras de caridade. E no decorrer de toda a sua vida, Henrietta nunca fez isso. De tal forma que, por ocasião de seu falecimento, aos 82 anos de idade, ela já tinha acumulado mais de 100 milhões de dólares, ou em valores atuais, 2 bilhões, que foi herdado por seus 2 filhos, e que esses, sim, mais especificamente a filha dela, doou uma quantia substancial a obras de caridade. Então, nesse ponto, você deve estar lembrado de uma das perguntas que você deve sempre se fazer à medida que você for alcançando o enriquecimento e a abundância. E a pergunta é, afinal de contas, por que e para que você quer enriquecer? Você busca ajudar quem? Apenas a si mesmo? Então, por que enriquecer? Se for assim, então quer dizer que o seu enriquecimento é pura e exclusivamente egoísta. Vale a pena você repassar na sua mente todos os eventos aqui narrados e pensar da seguinte maneira: como eu posso contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento do mundo? Como eu posso contribuir para o desenvolvimento da rua onde eu moro, do prédio onde eu moro, da rua, do bairro, da cidade, do estado, do país? Será que eu estou contribuindo para que as pessoas permaneçam na ignorância, ou estou ajudando para que elas possam adquirir cada vez mais conhecimento e ter dentro de si o entendimento daquela passagem que diz: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento? Pensa um pouquinho. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais com a história de Henrietta Heath Green, e eu preciso muito expressar o meu preito de gratidão ao nosso inscrito, o Lucinei Alves, por sua tão generosa e bem-vinda doação ao nosso trabalho. Lucinei pode ter certeza que a sua doação
vai ser usada em benefício do nosso trabalho aqui no canal. E também a minha eterna gratidão aos nossos sempre presentes inscritos e ao nosso apoiador. E aqueles que ainda não são apoiadores, se o desejarem, podem fazê-lo acessando o link que você pode encontrar na descrição do vídeo aqui embaixo, aonde você poderá fazer parte do nosso Apoia-se, inscrevendo-se nele e fazendo parte com contribuições mensais a partir de R$ 9. O meu profundo orgulho e gratidão por todos fazerem parte dessa mente mestra. E desejo a todos saúde, prosperidade e sucesso. Narração por Eu Sou.